Olá, meu nome é Mariátina, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do ateliê Mariátina, fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema, São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa aqui para vocês. Se você quiser fazer o curso de bolsas, é só se inscrever pelo telefone 11 50 42 01 45 e o nosso endereço é Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema. Temos também um curso de bolsas em couro. Se você tiver interesse, é só se inscrever. Aqui eu tenho uma bolsa em couro, feita por nossos alunos. E aqui também eu tenho uma bolsa toda em couro também, zíper. E a professora aqui do ateliê, ela vai te ensinar o passo a passo, como construir, como preparar a bolsa em couro. Você não vai pegar o seu couro e ir diretamente para a máquina. Ela vai te dar toda a orientação como trabalhar com o couro. Então é só se inscrever e eu estou te esperando. Vamos para a nossa aula de hoje. E para fazer essa bolsa eu cortei 2 vezes o corpo, coloquei no feltro grosso e fiz um matelacê. Para fazer esse matelacê, eu usei esse pezinho aqui da máquina. E esse meu pé calcador já tem esse ferrinho que tem essa parte aqui que vai correr sobre a primeira costura que eu fiz. Então, eu não preciso ficar riscando o meu tecido o tempo todo para marcar, para eu fazer as costuras. Por aqui dá para ver melhor o que eu fiz. Então, eu fiz em todos. Se eu quero uma distância maior ou menor, é só trazer o ferrinho ou afastar, que eu vou ter a distância que eu quero para o meu tecido, para ficar um matelacê bem juntinho ou mais afastado. Então, para a lateral da bolsa, eu cortei 4 vezes. Para fazer o forro também, eu cortei 4 vezes e uni como eu já fiz nessa primeira peça aqui. Então aqui eu uni, isso aqui é um suporte para as alças, que eu já costurei. Costurei também o suporte para o fecho da bolsa. E agora eu vou continuar com o outro lado fazendo o mesmo passo. Vou deixar essa reservada e vou costurar o restante do corpo da bolsa. Aqui embaixo também eu tenho algumas pregas que eu também já vou costurar. Eu vou fechar essa prega para dar profundidade na minha bolsa. Aqui, prega com prega. Aqui eu vou fazer uma costura aqui e outra do outro lado. Aqui eu tenho outro suporte da alça, eu coloquei o feltro e vou fechar. Então aqui eu ponho direito com direito e vou passar uma costura para eu poder desvirar. Então agora eu vou desvirar. Então aqui eu costurei esse suporte para a alça entre o tecido de forro e o tecido da lateral que está feito um matelacê. Então eu vou unir esta outra metade aqui. Então aqui eu já posso fechar esse lado da bolsa. E agora eu venho com o outro lado. Aqui também eu vou costurar o outro lado do suporte. Então aqui eu já posso embutir também. Então daqui para baixo eu marquei 10 centímetros. Então aqui eu encaixo o suporte para a alça.
e faço essa costura prendendo essa peça. Então aqui o lado já está quase pronto. Eu vou fazer o mesmo passo para com o outro lado. Então aqui eu vou colocar direito com direito. Já marquei 10 centímetros também, de cima para baixo. E vou encaixar essa outra metade. Então aqui eu vou costurar. Vou unir essas duas laterais para facilitar o outro lado. Então, o lado da lateral da bolsa está pronto. Eu venho com o tecidinho de forro e vou costurar ele aqui em cima também. O alfinete sempre pelo lado da costura. Então eu vou costurar por esse lado, o alfinete tem que estar visível. Do outro lado, esse tecido vai ficar em contato com a máquina porque ele é mais leve. Se eu deixo ele para cima, minha mão vai puxar e eu vou esticar esse meu tecido. Aqui eu vou fazer o mesmo, vou trazer essa alça abaixo da marcação e vou costurar. Agora eu vou prender essa alça aqui para ficar mais fácil a costura. Eu já costurei, eu venho com o outro lado da lateral, que é esse tecido que eu não coloquei feltro, que é para dar esse caimento aqui para dentro. Então vou colocar direito com direito, vou alfinetar e vou costurar. Então aqui eu fechei forro com forro, corpo com corpo. Agora eu vou abrir aqui os tecidos para eu poder fazer uma costura reta. Então aqui já está pronto as laterais, agora eu vou fechar o fundo da bolsa. Então, prega com prega. Aqui eu costurei a bolsa, agora eu vou desvirar. Então aqui eu já costurei, o corpo da bolsa está pronto. Vou pregar o zíper. Aqui eu vou colocar o zíper direito com direito, o corpo da bolsa. Agora eu vou costurar o zíper. Então aqui eu marquei o zíper, eu posso destacar, eu costurar do mesmo lado, sempre direito com direito. Então, vou iniciar a costura na marcação do giz e vou parar também na marcação do giz. Deixar minha bolsa reservada e vou costurar o forro direito com direito. Vou deixar uma abertura aqui no fundo para eu poder desvirar. Vou encaixar aqui no corpo da bolsa. Então aqui eu costurei em toda a volta e vou desvirar
a bolsa. Aqui eu vou levar esse forro para baixo. Então, a lateral. Aqui eu posso pespontar em toda a volta. Aqui, como eu vou pespontar com a linha preto e embaixo e em cima com a bege, então vou trocar. A parte de cima eu troco e a de baixo eu continuo com a bobina no preto. Agora eu vou pespontar em toda a volta. Vou trazer esse tecido aqui para dentro. Vou encaixar a peça aqui na máquina e vou pespontar. Aqui ficou um pouco mais difícil, mas dá para fazer tranquilo. Então aqui eu já pespontei desse lado, vou fazer o mesmo para com o outro lado. Então aqui eu já pespontei, vou pespontar a parte de cima também, essa parte do zíper, para eu finalizar a minha bolsa com as alças. Então aqui eu finalizei a minha bolsa, agora eu vou furar para eu colocar as alças que eu preparei. Então aqui eu tenho 2 alças e mais 4 suportes. Então aqui eu tenho a lateral da bolsa, eu vou descer 10 centímetros para baixo e vou furar somente aqui nessa parte. Então, eu vou pegar os ilhoses. Então, aqui eu vou furar os 2 lados da bolsa. Fiz a marcação. E também do outro lado. Um pouco mais distante da costura, vou passar novamente no giz. Isso. Agora eu vou cortar. Aqui cabe o ilhós, eu vou fazer o mesmo. Do outro lado. O tecido de forro eu não corto, eu só corto o tecido do corpo da bolsa. Então aqui eu dobro novamente. E vou furar o tecido de baixo. Como aqui eu tenho esse como referência, eu venho e corto também do outro lado. Então aqui eu já vou colocar os 2 ilhoses. Então esse último eu vou encaixar com o primeiro aqui da lateral. Então eu acho os 2 e aqui eu vou encaixar o ilhós e vou apertar na matriz. Aqui eu tenho esse outro lado que eu vou encaixar e vou apertar aqui na máquina. Furei os 4, coloquei os 4 ilhoses, 4 em cada lado. Agora eu vou colocar a alça. Então aqui eu tenho a alça pronta, tenho cordão.
Aqui eu já comecei, vou continuar. Aqui eu vou passar o cordão por dentro da alça. O cordão é um pouco menor para ficar bem franzido quando eu passar essa alça aqui na bolsa. Então, vou puxar. Vou prender com alfinete. Isso. E aqui eu vou colocar somente o cordão. Está na mesma posição. E aqui eu vou prender com a linha para depois eu costurar. Então essa costura você pode fazer à máquina também, porque o cadastro, o cordão está bem achatadinho. Então eu vou prender com a agulha só para eu costurar com mais tranquilidade aqui na mão. Depois de pronto, essa alça vai prender, vai cobrir esse tecido que eu vou fazer uns 2 pontinhos aqui para ela não correr quando eu pegar a minha bolsa, não aparecer o acabamento aqui dessa peça. Então vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou colocar a minha agulha. Do outro lado eu vou fazer o mesmo. Então essa alça vem pra cá. Aqui tá preso com alfinete por não perder. Então aqui eu tenho mais 2. Então eu vou fazer o mesmo. Vou passar e vou prender o outro lado. Esse cadastro, esse cordão todo amassado vai ser preso com os tecidos. Novamente eu vou fazer o mesmo para depois costurar na máquina. Se quiser até fazer a costura aqui em cima também, como eu vou fazer nessa bolsa, pode ser também. Só vai aparecer essa costura e vai ter um bom acabamento. E vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou pegar outra parte e vou prender, vou fazer o mesmo. Vou puxar novamente o cordão que foi para dentro, trazer para fora, achatar essa pontinha e encaixar. Vou fazer o mesmo. Esse lado tem que ficar, o lado da dobrinha tem que ficar sentido o corpo da bolsa. Então aqui eu dobro. Vou esconder todos esses pelinhos e vou prender novamente, como eu fiz com as outras. Se você quiser ficar informado sobre os vídeos, novas peças, o meu DVD, é só curtir a minha página no Facebook que você terá todas as informações, todas as novidades sobre os novos lançamentos. E aqui a minha bolsa está quase pronta, eu só vou colocar o fecho. Vou passar o cursor para finalizar e colocar a ponteira. Então ela é uma bolsa grande, que você pode usar ela tanto assim, como aberta. Então eu acho que ela fica mais charmosa assim. Você pode colocar um botão aqui também, mas aqui ela já vai ficar presa, então ela vai ficar bem charmosa. Então agora eu vou colocar o fecho e a minha bolsa está pronta. Aqui eu vou fazer o mesmo passo, é só fazer essa marcação. Aqui eu tenho o meio.
agora eu vou cortar essa peça. Só que essa peça eu tenho que saber para onde ela vai fechar para eu cortar exatamente o local certo. Aqui eu passei o cursor, vou colocar um terminal aqui na ponta para finalizar a peça. Então aqui eu ponho um parafusinho aqui atrás, aqui nesse buraquinho, e a peça está finalizada. Essa peça com essa lateral para fora, ela é uma sacola bem grande para você usar no dia a dia. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só você se inscrever no curso de bolsas. O telefone é o 011 50 42 01 45 e o endereço é aqui em Moema, São Paulo, Avenida dos Carinás, 739. E para você que mora fora de São Paulo e deseja fazer o curso de bolsas, eu tenho os projetos, é só você ligar, fazer o seu pedido que eu entrego para todo o Brasil. Um beijo, estou te esperando.